Maíra, seja bem-vinda. Maíra, que semana intensa, menina. Que coisa impressionante foi o caso Marielle. Acho que nós comentamos o caso Marielle porque a gente fez um programa especial, né? Mas o Bolsonaro na Embaixada da Hungria ainda não te ouvi a respeito disso. Nós vamos falar disso, vamos falar de... Comentou o caso da Marielle, já tinha saído a notícia de que o Rivaldo foi indicado pelo Braga Neto à revelia de um comunicado dizendo que ele não era a melhor indicação, porque eu acho que isso a gente não comentou. Então vamos comentar, já que você traz esse tema. Eu continuo impactado e acho que essa revelação da operação do Rivaldo Barbosa é um divisor de águas, né? Até porque ele sabe muito mais coisas. Vamos ver se a polícia vai conseguir arrancar dele mais coisas aí importantes. Agora, é um modus operandi aí das milícias no Rio de Janeiro. Maíra, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bem-vinda, querida. Bom dia para todo mundo novamente. Eu não acho que seja uma coisa do Rio de Janeiro. Vamos pensar aqui a figura maior, né? Claro. A gente tem a interrupção do governo Dilma. Em seguida, a deflagração, né, meses depois, de uma intervenção no Rio de Janeiro. E foi a partir dessa intervenção que Braga Neto ganha ascendência na escolha dessas posições, dentre elas do chefe da Polícia Civil. Um mês depois é que Marielle é morta. Olha o conjunto de condições que foram cumpridas antes do crime organizado ser acionado. O crime organizado aí, ele entrou como operador. Né? Eu ainda estou muito insatisfeita com a gente parar essa denúncia, essa investigação na milícia. Porque, nesse caso, a milícia ela pode ser copartícipe, ela pode ser operadora do crime, mas o crime está ligado a algo que é maior do que ela. Como a gente comentou naquele dia, algo que tem a ver com uma cidadania cuja uma parcela dela é refratária a transformações sociais e, de alguma maneira, encontra nessa parceria com o crime organizado um lugar para interromper essas transformações sociais. Essa posição reacionária que foi instaurada a partir do golpe contra a presidente Dilma e motivou esse golpe, ela é orquestrada a partir de um conluio entre elites políticas, econômicas, e que colocam, né, dentro desse bojo de operação a polícia, o exército, as forças armadas e o crime organizado. É um conluio muito maior do que o caso do Rio de Janeiro, como é claro, um caso em que isso está mais visível. Mas, assim, eu nem acho interessante resumir isso a é o Rio de Janeiro com as suas milícias, até porque foi o que eu sempre comento quando eu falo disso. A Marielle não é o Freixo. O Freixo é o grande nome de combate à milícia no Rio de Janeiro. Ele levou a cabo uma CPI audaciosa que pela primeira vez, né, deixou bem nítido para a cidadania, aquela que quis ver que a milícia é crime organizado, não é algo salutar, não é uma alternativa para combater o tráfico, mas ele está vivo, o Freixo está vivo. Maíra Goulart, olha, a Maíra sempre vem... Aliás, na live especial que a gente fez ali, na super live de urgência, você disse tantas coisas ali importantes, você frita a cabeça da gente, porque você faz a gente pensar muito, né? Isso é muito importante, você já está fazendo isso comigo de novo, e eu quero então dividir contigo antes da gente falar da pesquisa da Datafolha e de outras coisas importantes que estão aqui na ordem do dia, mas dividir uma hipótese que eu estou formulando aqui, que tem a ver justamente com o crime organizado, que é o seguinte: as elites brasileiras, elas se colocam sempre contra o povo trabalhador, né? O povo humilde do país. Isso é secular, histórico, desde sempre, atávico. E isso se materializou na criminalização do Partido dos Trabalhadores, né? Desde sempre também, né? Partido dos Trabalhadores, desde a criação dele, e da esquerda,
e dos governos Lula e Dilma, etc., né? Até desembocar, desaguar nessa tragédia institucional que nós tivemos. O raciocínio é o seguinte: a elite tentou derrotar o povo brasileiro, perdeu, o PT venceu eleições, tentou derrotar PT, Dilma, Lula, que representam o povo brasileiro em grande medida, através do golpe contra Dilma, perdeu. Depois, né, veio a resposta, tentou prender o Lula, perdeu. Agora, eu acho que o inimigo, que a materialização dessa, digamos, vocação da elite golpista, vai se dar através do crime organizado. Eu estou preocupado com isso. Essa que é a pergunta, essa que é a reflexão. Eu queria saber o que você pensa disso. Não poderia concordar mais. Eu sempre também falo que o grande diferencial do que a gente tem aqui no Brasil, do processo de extrema-direita global, é uma relação muito mais orgânica do que quando comparada à relação da extrema-direita global com seus respectivos crimes organizados, né? Eu não estou querendo dizer que o Orbán, que o Trump não tenham relação com crime organizado nos seus países, mas essa relação não é tão orgânica quanto a de Jair Bolsonaro com o crime organizado, que não é só milícia, né? A gente tem os madeireiros, o garimpo, a gente tem uma série de intersecções aí com o crime organizado, que são talvez um traço, um elemento da nossa conformação da extrema-direita aqui no Brasil, que não está tão presente nas outras conformações de extrema-direita global. Então, eu acho que a gente não pode esquecer que o crime organizado faz parte dessa correlação de forças que colocou Jair Bolsonaro no poder. Porque esse crime organizado, aí vem um ponto que você me fez pensar, ele é status quo. Por isso ele é mobilizado com aqueles que querem manter ou são reacionários a mudanças a esse status quo. Por isso que ele casa bem aí. Né? O nosso crime organizado, ele vem para manter, ele não contesta as hostes do patriarcado, que é essa conformação misógina e racista que estrutura econômica e socialmente o país. O crime organizado está dentro dessa conformação. Desde o nosso período colonial, essa relação entre Estado e crime, no caso do Brasil, que a gente tem vários nomes para isso, patrimonialismo é um deles, sempre foi nublada e sempre esteve no poder, né, algum tipo de composição com a criminalidade. O que Jair Bolsonaro traz de novo é talvez reivindicar isso. A gente tem frases de Jair Bolsonaro elogiando o garimpo, a gente tem condecorações dadas por Jair Bolsonaro à milícia, frases inúmeras dele elogiando a milícia. Então, talvez... Você está mutado, meu Deus. Eu estou mutado. Prêmios dados pelos filhos, né? Condecorações. Então, assim, a gente está diante, talvez, daquele que seja o episódio em que as coisas se tornam mais nítidas. Me lembrou, sabe quem? Marx, que vai falando assim, que as contradições elas vão ficando mais nítidas conforme a evolução dos modos de produção. Vai ficando... a relação entre oprimidos e opressores vai ficando mais grutural e mais nítida. Agora, é um alerta, né, para esse inimigo que está posto aí, crime organizado, assim, infiltrado, absolutamente institucionalizado na política, né? Tem uma nota que acabou de sair aqui sobre os irmãos Brazão, que eu quero ler aqui para vocês. É o seguinte: irmãos Brazão abriram portas do Rio das Pedras para Cunha e Pisciani, né? E aqui... ler um trecho aqui para vocês. O documento anexa uma denúncia anônima de que aliados dos Brazão estariam invadindo casas, agredindo moradores e mantendo em cárcere privado quem fizesse campanha para candidatos não apoiados pela família. Quer dizer, esse é o quadro que agora o Lewandowski, o governo Lula, vai pegar e vai ter que trabalhar, né, Maíra? É uma situação limite e perigosíssima. Mas também, gente, precisamos ter responsabilidade enquanto formadores de opinião. Todo mundo vai ter relação com os Brazão. Todo mundo que está no poder, que tem cargo, que tem mandato, vai ter relação com os Brazão. A gente tem que tomar cuidado quando for noticiar esse tipo de relação, porque senão a gente
pode interferir na eleição municipal. E pode interferir a favor da extrema-direita. Por quê? Associações com o Brasão não vão pegar mal para a extrema-direita. O Ramagem não vai perder um voto por estar associado ao crime da Marielle. Muito pelo contrário. Nós sabemos muito bem que a Marielle é um símbolo que tem gerado reações da extrema-direita de alguma maneira negativas, né? Ou seja, reagem a esse crime de uma maneira negativa. Ah, falar nisso de novo, para que ficar falando nisso? Então, Ramagem, Cláudio Castro, não vão perder votos por causa disso. Mas o campo progressista pode se fragmentar em virtude dessas investigações. E, com isso, pode se prejudicar na eleição municipal. Um bom termômetro. Não podemos abrir uma caça às bruxas quem tem relações com os Brasão, claro. Porque todo mundo tem. Não, aliás, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, na Câmara Federal, houve ali um barraco entre o Éder Mauro, que é um deputado bolsonarista, e o Tarcísio Mota, que é o pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL, né, que é deputado federal. Em função, o Éder Mauro estava atacando a esquerda, porque a esquerda tinha explorado, na visão dele, a morte da Marielle e acusado o Bolsonaro, e ele estava com um print, né, uma foto do Brasão vestindo a camisa da Dilma, da campanha da Dilma. Quer dizer, eles estão sabendo disso. Agora, de qualquer maneira, Maíra, tem uma certa confusão nas redes bolsonaristas, né? Eles ficaram sem saber se a revelação dos mandantes do assassinato de Marielle era para comemorar ou era para criticar, né? Porque eles ficaram numa dúvida e estão até agora, né? Acharam rapidamente. O negócio de dizer que eles têm relação com a Dilma, porque o crime da Marielle não é um problema para eles, é um não problema. O eleitor da extrema-direita não achou ruim terem matado a Marielle. Pode ser neutro em relação a isso, mas acha que é um mimimi da esquerda. Isso, eu já ouvi isso de várias pessoas no meu bairro. Ah, não aguento mais esse tema, isso é um mimimi danado. Gente, para que ficar falando nisso? Essa é a posição da extrema-direita. Essa aqui não é extrema porque está lá na caverna, não, que está na rua, convive com a gente, está no restaurante com a gente. Então não pega mal o crime em si. A associação com os Brasão, eles estão botando na conta da esquerda. Sim, estão fazendo isso agora com... E por que eles fazem isso e acaba sendo uma coisa competente? Porque a esquerda fica parada, né? A esquerda não reage. O moralismo, né? Tem dificuldade de lidar com essas questões. De, olha, eles são uma família tradicional do poder do Rio de Janeiro, todo mundo que já esteve no poder vai ter relação com essa família. E quem não tiver... não vai fazer política no Rio de Janeiro. A gente precisa ser mais pragmático. Fazer política não é escrever texto, nem ficar fazendo acenos e movimentações que não vão aprovar nem vão levar a nada. E para fazer política, você tem que lidar com os políticos tais como são, não como deveriam ser. E para piorar, o vice-presidente do PT, Washington Quaquá, elogiou não, ele colocou... digamos assim, saiu quase que em defesa do Brasão, né? Dizendo assim, eu não vou nem dizer que ele é culpado, nem que é inocente, né? E que causou também uma certa crise ali nos corredores do PT. Deixa eu dizer para vocês... Em relação ao Quaquá, a posição que eu acho que expressa bem como a esquerda no Rio de Janeiro tem dificuldade com o pragmatismo político. O Quaquá faz um tipo de política... que tem prós e contras, mas ele conseguiu organizar o campo da esquerda no interior do Rio de Janeiro. Se não fosse o Quaquá, a gente não teria penetração nem mandato no interior do Rio de Janeiro. Ficar só fazendo posição e fazendo crítica não vai conter a extrema-direita que avança a passos largos no interior e na capital do Rio. Perfeito, interessante te ouvir sobre isso. Mas, assim, essa fala dele sobre o Brasão, você não acha prejudicial para a esquerda? Ou você acha que é o sintoma do pragmatismo dele? É um sintoma do pragmatismo, isso certamente. É um sintoma do pragmatismo. Ele jamais poderia falar mal dos Brasão, porque se for investigar 1 minuto, vai achar 20 evidências da correlação dele.
Ele poderia ter ficado calado? Poderia. Mas ele se movimenta dessa maneira, né? Ele é uma pessoa que se movimenta de uma maneira pragmática, talvez demasiado aberto no seu pragmatismo, né? Perfeito, Mas perfeito. acho que poderia ter uma assessoria de comunicação melhor, o Quaquá, para que o pragmatismo fosse combinado com outras falas mais programáticas, porque o pragmatismo político ele não é alternativo ao componente programático da política. Ele é um veículo. Para você implementar programas, você precisa de mandato e de alianças. Haja visto o próprio Lula, né? O Lula é o mais dos pragmáticos, só que ele é o Lula. Só que ele se preocupa em alternar falas pragmáticas, posicionamentos pragmáticos, com falas programáticas. Ele fala de conteúdo, ele disputa conteúdo. E aí que a mídia tradicional, toda vez que isso acontece, fica insana. Toda vez que ele... Vai. Presidente, desculpa que você me deixa aqui aceso com tudo isso. Ele precisa parar de falar do Bolsonaro, né, Maíra? Você não acha, não? O Lula não tem que falar do Bolsonaro mais. Eu não me lembro se você já deixou aqui. Você acha que discorda dessa visão? Discordo. Por quê? Falar coisa... Porque o que engaja nas redes é a polarização. Seria muito bom que outros temas engajassem nas redes. Seria muito bom que a gente fizesse uma discussão sobre política macroeconômica, os resultados que estão sendo obtidos, que isso engajasse nas redes, mas não engaja. O que engaja é a polarização. Se só a extrema-direita mobilizar essa ferramenta, a gente perde mais espaço nas redes. Flávio Dino não está presente. Quem é que vai fazer esse engajamento das redes? Só sobrou para o Lula. Sobrou só para ele. Outras pessoas poderiam trabalhar nesse engajamento. Antes a gente tinha o Janones, mas ele foi cancelado. E de preferência, né, Maíra? Que fossem outras. Está se habilitando para o serviço. A gente tinha o Janones, foi defenestrado, cancelado. Tinha o Flávio Dino, caiu para cima. Agora sobrou quem? A gente precisa de alguém para meter essa mão na massa e gerar engajamento nas redes, mesmo que nós, intelectuais do campo progressista, a gente não goste de fazer TikTok e dancinha. Mas é isso que o povo quer. O povo quer TikTok e dancinha, quer que fale mal do Bolsonaro. Vamos seguir aqui. Eu quero dizer o seguinte, eu acabei de receber uma mensagem aqui do Nassif. Eu vou ler para vocês aqui, né? Essa noite morreu Vinícius Fávero, filho da minha esposa Eugênia, meu enteado querido. O velório será a partir de 12h no cemitério do Redentor, na Avenida Doutor Arnaldo. O enterro será às 17h. Deixa um legado. Foi graças a ele, que tinha síndrome de Down, que a mãe começou uma grande batalha cujo desfecho foi a política de educação inclusiva do Haddad. Segundo me disse o próprio Haddad, que acolheu 900 mil crianças com deficiência na rede federal. Essa história é linda e é assim, eu estou arrepiado aqui, porque de fato a Eugênia, em função do filho ter Down, o Vini, ela lutou demais por essa questão da inclusão na rede pública, o direito, né, das mães e dos meninos de serem acolhidos pela rede pública. Maíra, eu vinha falando aqui, quer dizer, vou até abrir para você, deixar aqui o seu sentimento para a família Nassif, porque foi uma tragédia essa notícia de hoje aqui. Gente, a morte e o luto são temas que deixam a gente sempre sem palavras, né? Mesmo nós que trabalhamos com as palavras, diante do luto não há palavras. Então, eu só posso mandar meus melhores pensamentos e vibrações para a família. Maíra, você comentou a pesquisa Datafolha, né? Eu estou com ela aqui. Você quer falar para a gente? Eu posso colocar na tela para você comentar algumas lâminas. O que chamou a atenção nessa última pesquisa? Bem, me chamou a atenção uma... Eu não sei se vocês se lembram que a gente tinha comentado nas últimas pesquisas uma movimentação nova, que era uma certa recuperação nos segmentos da elite, né? Principalmente nos 5 a 10 salários mínimos e mais de 10 salários mínimos. Lembrando que eu tenho uma pesquisa com meu aluno Raul, maravilhoso, já há algum tempo, em que a gente observa como que a relação com o PT, Lula, o antipetismo, Bolsonaro, tem uma estruturação
econômica, uma segmentação econômica, e para isso a gente usa essas pesquisas que avaliam a popularidade, intenção de voto, a partir dos segmentos de salário de renda, né? Salário mínimo, que é o de até 2 salários mínimos, de 5 a 10, de 10 a 5 e mais de 10. E a gente tem uma conformação na qual até 2 salários mínimos a gente tem uma hegemonia incontestável do Partido dos Trabalhadores. Nas camadas da elite, né, 5 a 10 e principalmente mais de 10, uma hegemonia do antipetismo. E no 2 a 5, um espaço em disputa, que foi vencido em 2018 pelo antipetismo e está em aberto. Em 2022, a gente tem uma luta muito grande ali. O que eu achei interessante é que, nas últimas pesquisas, o PT, né, a avaliação do governo, a avaliação do presidente, estavam melhorando nos segmentos da elite. Mas nessa caiu bastante, caiu 10 pontos percentuais. A gente tem uma reprovação de 48% no 5 a 10 salários mínimos, subindo mais 10 pontos. Era 38%, passou a 48%. Esse dado me chamou muita atenção. Esse dado talvez possa indicar algo que eu tenho sentido na sociedade, na minha pequena bolha, que são os professores universitários e a comunidade universitária, que é um certo, talvez... Claro que dentro desse grupo tem pessoas que foram eleitoras de Bolsonaro tem pessoas que são de direita e estão dentro dessa elite, mas tem também um componente que votou no Lula, um componente que é de esquerda e que está um pouco ressentido, porque esperava que o PT, uma vez no governo, fosse restabelecer a paz na terra. Expectativa muito alta, né? Expectativa muito alta, e mais do que expectativa alta, é uma dificuldade de ler a conjuntura. Uma conjuntura na qual o PT, o campo progressista, ganhou por 1%. Essas pessoas que não votaram no PT continuam vivas, continuam muito refratárias ao campo progressista, continuam apoiando Jair Bolsonaro, continuam apoiando, inclusive, atentados ao Estado Democrático de Direito, e, portanto, o equilíbrio que sustenta esse governo e a própria democracia é muito instável. E, portanto, é um governo que, para além das limitações em termos de base de apoio no Congresso, tem limitações muito grandes no tocante à base de apoio na sociedade. Não a gente gosta de falar, é o Congresso, é o Lira. Gente, não é o Congresso, não é o Lira, é o seu vizinho, é o seu parente, é a sociedade que, de alguma maneira, encontra dentro dela consensos antidemocráticos, ante a ideia de inclusão, contrária à ideia de igualdade. Então, assim, o governo ele tem limites a avançar com projetos de equidade, de igualdade, de melhoria geral da condição da classe trabalhadora, mas também de outras minorias não econômicas. Essas limitações elas não estão apenas nas elites políticas, elas estão também no tecido social. Não seria democrático que esse governo avançasse nesses campos, porque isso não tem consenso social. Perfeitamente. Maíra, agora tem algumas outras informações aqui. Eu quero colocar a pesquisa na tela. Avaliação do presidente Lula caiu aqui. Deixa eu só aumentar aqui para poder enxergar. De 38 para 35. Reprovação subiu de 30 para 33. Eu acho que isso também é natural, né? Faz parte do jogo. E a gente tem essas movimentações, essas oscilações em qualquer governo, né? Ainda mais, eu acho que tem um lado bom disso tudo, que isso aconteceu agora, né? 1 ano e 3 meses do governo, e dá para o presidente Lula mexer um pouco, e ele mexeu, né? Já mexeu na relação. Tem oscilações que são que a gente chama de ciclo político. Um governo, quando assume, tem a sua popularidade inflada, porque acabou de ganhar uma eleição. No caso do Lula, ele acabou de ganhar a eleição, sofreu um golpe, então teve esse surplus.
Tem uma leve queda ao longo do mandato, porque governar desgasta, governar é dar para um, não dá para outro, governar desgasta, e a tendência é que haja um esforço para recuperação no final do mandato. Mas tem outra notícia boa nessa pesquisa, que eu não quero deixar de falar, porque notícia boa numa quarta-feira chuvosa é algo que a gente precisa, né? A gente tem, quando vai avaliar a expectativa do governo, um índice de ótimo ou bom, em termos de expectativa, de 46%. Quando a gente vai para a fotografia do momento, essa é a expectativa, projeção para o futuro, né? 46%. E a fotografia do momento, 35% de ótimo ou bom. Então, a gente tem aí 11% de pessoas que acham que, na projeção, o governo vai bem. Só que agora estão mandando um sinal, né, de que o governo não está indo tão bem. A gente tem 11% aí que está numa faixa que está sinalizando que a expectativa é boa. Ou seja, são pessoas que estão no campo de apoio ao governo. Então, tem esses 11% aí que eu queria que a gente mantivesse na cabeça. Vamos ter todas essas questões, vamos aguardar o acompanhamento dessas pesquisas. Deixa eu já colocar na tela aqui meu querido Carlos Frederico Guazelli, que participa de maneira muito especial aqui do nosso 11 News na semana Ditadura Nunca Mais. Vai trazer aqui relatos importantes, reflexões importantes para a gente. Saudações, Carlos Frederico Guazelli, tudo bem contigo? Me escuta bem? Escuto, sim. Bom dia. E bom dia também a Mayra. Estou escutando bem, estou aprendendo com ela e contigo aqui. Tá aqui. Eu vou liberar a Maíra Goulart aqui para a gente seguir no nosso papo. Maíra, querida, muito obrigado. Excelente semana, excelente trabalho para você. A gente se encontra na próxima... A semana que vem nós vamos encontrar terça ou quarta? Mesmo bate horário, bate canal. Terça? Terça. Então tá bom. Obrigado, Maíra. Beijo, gente. Até terça.